Bem-vindo ao Os Fortes. Nos pântanos da Austrália, o perigo espreita sob cada ondulação. Das emaranhadas florestas de mangue aos brejos escuros, essas águas são dominadas por assassinos furtivos e trapaceiros astutos. Este é o submundo dos assassinos do pântano, onde sobreviver significa superar os mais mortais. O predador de topo, crocodilo de água salgada. Nas selvas tropicais do norte da Austrália, onde as florestas de mangue encontram as planícies alagadas queimadas pelo sol, espreita um predador mais antigo que os dinossauros. Um fóssil vivo, um monstro moldado por 200 milhões de anos de evolução. Este é o crocodilo de água salgada. Crocodilos porossos, o maior e mais formidável réptil do planeta. Os locais os chamam de salties, mas o apelido não revela todo o seu potencial letal. Machos adultos podem ultrapassar 7 metros de comprimento e pesar mais de 1.000 quilos, embora a maioria tenha entre 5 e 6 metros. Com um corpo projetado para força, furtividade e emboscadas, o saltie é o predador de topo dos pântanos, estuários e rios de maré da Austrália. Essas feras são verdadeiros caçadores anfíbios, igualmente à vontade em lagos de água doce e no mar aberto. De fato, já foram registrados salties a centenas de quilômetros da costa, usando as correntes oceânicas para saltar entre ilhas no sudeste asiático e no norte da Austrália. Sua habilidade de tolerar água salgada, graças a glândulas especializadas em suas línguas, lhes dá um alcance territorial enorme, único entre as espécies de crocodilianos. Apesar de serem de sangue frio, os crocodilos de água salgada estão longe de serem lentos. Para funcionar de maneira ideal, precisam manter uma temperatura corporal interna em torno de 30 degrees. Pela manhã, arrastam-se até bancos de lama para se aquecer, deitando imóveis com as mandíbulas bem abertas. Isso não é uma exibição de ameaça, é resfriamento por evaporação. Sua pele escamosa não transpira. Por isso dependem do vento e da boca aberta para regular o calor. Sob sua carapaça blindada, existe um sistema nervoso complexo e uma inteligência surpreendentemente elevada. Os salties são capazes de aprender, lembrar e até planejar. Filhotes, mal do tamanho de um antebraço, começam o treinamento perseguindo presas pequenas como insetos, sapos ou mudskippers, peixes que podem se arrastar pela terra. Essas primeiras lições aprimoram o tempo e a furtividade, preparando o terreno para táticas de emboscada mais avançadas na vida adulta. Na fase adulta, os salties tornam-se solitários e territoriais, especialmente os machos. Um macho dominante pode reivindicar vários quilômetros de margem de rio, muitas vezes acompanhado por um harém de fêmeas menores. Embora raramente sejam agressivos entre si, a menos que provocados, confrontos violentos entre machos rivais podem ocorrer, às vezes resultando em ferimentos graves ou morte. À medida que o sol sobe no céu, um macho dominante e uma de suas fêmeas deslizam silenciosamente para dentro da água turva. Eles não caçam juntos por afeto, é instinto, sobrevivência e eficiência. Os olhos do macho escaneiam a margem com calma reptiliana. Um búfalo d'água, alheio ao perigo, aproxima-se para beber. Este enorme herbívoro, pesando mais de 1 tonelada, parece intocável, até dar um passo em falso. O crocodilo ataca com velocidade surpreendente, usando sua cauda musculosa como mola propulsora.
As mandíbulas se fecham sobre o rosto do búfalo com uma força de mordida superior a 3.700 psi, mais forte do que a de um grande tubarão branco. Não há luta por muito tempo. Com a vítima dominada, o crocodilo executa o death roll, girando com força brutal para rasgar a carne e quebrar os ossos. A água se agita com lama e sangue. Momentos depois, tudo está calmo novamente. O búfalo é arrastado para águas mais profundas, onde será armazenado sob raízes submersas ou rochas. Os saltes são alimentadores oportunistas, e uma única grande caça pode sustentá-los por semanas ou até meses. Quando a presa é escassa, podem entrar em um estado de torpor, reduzindo drasticamente seu metabolismo para sobreviver longos períodos sem comida. Mas os crocodilos não são apenas brutos. São mestres da paciência e da contenção. Alguns já foram observados espreitando um poço d'água específico por dias, até semanas, aprendendo os padrões das presas, identificando pontos fracos na rotina e esperando o momento perfeito para atacar. Eles são mais que animais, são estrategistas, e embora raramente deixem testemunhas, os humanos não estão fora de seu cardápio. Os crocodilos de água salgada estão entre os poucos animais que caçam ativamente pessoas. No norte da Austrália e em partes do sudeste asiático, ataques a pescadores, nadadores e até turistas são ocorrências tragicamente regulares. Placas alertando sobre águas infestadas de crocodilos não são decorativas, são conselhos que salvam vidas. Ainda assim, esses predadores de topo não são vilões. Eles são essenciais para o ecossistema. Como espécies-chave, os saltes ajudam a regular as populações de presas, manter a saúde dos pântanos e contribuir para o equilíbrio ecológico dos sistemas costeiros. Antigos, temidos e muitas vezes incompreendidos, eles estão entre os últimos elos vivos com o passado distante da Terra. Nas vias navegáveis sombrias do norte, o crocodilo de água salgada reina sem desafios. Não pelo caos, mas por meio de um domínio frio e calculado, nos lembrando que na natureza o poder nunca é concedido, ele é conquistado. Caçador de precisão. O peixe arqueiro. Nas densas e úmidas florestas de mangue do sudeste asiático e do norte da Austrália, onde raízes se entrelaçam como serpentes e a água brilha sob as sombras dos galhos pendentes, vive um predador como nenhum outro. Pequeno em tamanho, mas incomparável em habilidade, este é o peixe arqueiro, a própria versão da natureza de um atirador de elite dos rasos. À primeira vista, o peixe arqueiro parece comum. Com seu corpo achatado, escamas prateadas e flancos listrados, ele se mistura facilmente ao seu ambiente salpicado de luz. A maioria o ignoraria. Mas o que este peixe humilde não tem em força bruta, compensa com um superpoder que poucos animais na Terra possuem: precisão balística. Diferente da maioria dos peixes, o peixe arqueiro não depende de furtividade sob a superfície ou velocidade na água aberta. Em vez disso, ele mira em um campo de batalha diferente, o ar acima. Suspensos em galhos, folhas e ramos estão insetos, alheios aos olhos silenciosos que os observam de baixo. Essas criaturas estão seguras da maioria dos predadores aquáticos, mas não deste. O peixe arqueiro evoluiu com uma boca especializada e um palato em sulco que lhe permitem formar um canal estreito e pressurizado entre a língua e o teto da boca. Com uma rápida contração das tampas das brânquias, ele propulsa um jato poderoso de água que descreve um arco pelo ar com precisão milimétrica. Como uma pistola d'água viva, mas acertar um alvo em movimento acima da linha da água não é tarefa fácil. Para disparar com precisão,
o peixe arqueiro precisa superar vários desafios complexos. Primeiro, a refração da luz. À medida que a luz viaja do ar para a água, ela se curva. Isso faz com que qualquer coisa acima da superfície pareça ligeiramente deslocada de sua posição real. Para nós, isso pode parecer trivial. Mas para um caçador, isso é tudo. O peixe arqueiro aprendeu a compensar automaticamente essa distorção, usando uma espécie de trigonometria interna, calculando onde a presa realmente está, não onde parece estar. Segundo, distância e potência. A força do jato de água deve ser cuidadosamente calibrada. Fraco demais, e o inseto não cairá. Forte demais, e a água se dispersará no meio do ar. O peixe arqueiro ajusta o volume, a velocidade e o ângulo do disparo com um controle impressionante, atingindo alvos a até 2 metros acima da superfície. Terceiro, gravidade e tempo. Assim que o disparo atinge, o inseto começa a cair. Mas não diretamente para baixo. O peixe deve antecipar onde o corpo vai cair e estar pronto para agir novamente. O peixe arqueiro faz tudo isso em frações de segundo, e então avança para capturar seu prêmio no instante em que ele atinge a água. Hoje, o alvo é uma aranha descansando em um galho acima das águas rasas. O peixe flutua silenciosamente abaixo, com os olhos fixos para cima, seu corpo imóvel, sua mira firme. Ploft. O primeiro jato erra o alvo. A aranha se contorce. Ploft. O segundo disparo chega mais perto, mas ainda não acerta. Então, acerto. A aranha é desalojada, despencando na água. Antes que tenha chance de se recuperar, o peixe arqueiro avança e a engole em um único movimento rápido. Mais uma morte limpa e calculada. O que torna essa façanha ainda mais notável é que a habilidade não é inata desde o nascimento. Os jovens peixes arqueiros precisam praticar, errando dezenas, até centenas de vezes, antes de dominar a técnica. Eles aprendem por tentativa, erro e observação, muitas vezes assistindo indivíduos mais velhos para entender ângulos, comportamento das presas e tempo de disparo. Este comportamento raro, aprendizado social, é excepcional entre os peixes e coloca o peixe arqueiro em um seleto grupo de animais não mamíferos capazes de resolver problemas de forma adaptativa. Embora se alimente principalmente de insetos e pequenos invertebrados terrestres, o peixe arqueiro é um onívoro oportunista, complementando sua dieta com larvas aquáticas, algas e detritos quando necessário. Nos ambientes duros e de marés das florestas de mangue e estuários, onde os recursos são sazonais e imprevisíveis, essa flexibilidade alimentar dá ao peixe arqueiro uma vantagem. Ainda assim, por toda sua genialidade evolutiva, o peixe arqueiro permanece em grande parte desconhecido para o mundo mais amplo. Ele leva uma vida quieta, sob os galhos e entre as raízes, longe da atenção que tubarões, golfinhos ou crocodilos atraem. Mas em sua caçada silenciosa, marcada por precisão, inteligência e adaptabilidade, ele nos lembra que o poder nem sempre ruge. Às vezes, ele sussurra, às vezes ele mira. No mundo da água e do vento, onde reflexos enganam e distâncias mentem, o peixe arqueiro prospera, não pela força, mas pela concentração. Um verdadeiro atirador de elite dos manguezais. Um testemunho vivo da genialidade da natureza. O rastreador elétrico. Ornitorrinco. Na quietude sombria dos rios de água doce e estuários silenciosos da Austrália, onde os juncos ondulam suavemente e a corrente se move em silêncio contido,
vive um dos caçadores mais extraordinários e enigmáticos do planeta, o ornitorrinco. Nem totalmente mamífero, réptil ou ave, o ornitorrinco parece uma criatura montada a partir de peças sobressalentes. Um bico semelhante ao de um pato, pés palmados, pelagem de lontra e cauda de castor. Ele desafia classificações fáceis. Quando os cientistas europeus do século XVIII viram um exemplar pela primeira vez, pensaram que era uma farsa, uma brincadeira de taxidermista costurada a partir de vários animais. Mas longe de ser uma pegadinha biológica, o ornitorrinco é uma obra-prima de adaptação evolutiva, projetado de forma única para a caça furtiva debaixo d'água. A maioria dos predadores depende da visão, audição ou olfato, não o ornitorrinco. Quando mergulha sob a superfície, fecha os olhos, ouvidos e narinas, ficando efetivamente cego, surdo e sem olfato debaixo d'água. Nesse vácuo sensorial, usa seu bico, um órgão sensorial extraordinário revestido com mais de 40.000 eletroreceptores para detectar os campos elétricos fracos produzidos pelas contrações musculares de suas presas. Cada movimento, cada contorção, emite sinais. Para o ornitorrinco, é como se o leito do rio brilhasse com pulsos de vida. Com golpes graciosos de suas patas dianteiras palmadas e um movimento de varredura baixa de sua cauda achatada, o ornitorrinco desliza pelo fundo, movendo seu bico de um lado para o outro como um detector de metais vivo. Procura pequenos crustáceos, larvas de insetos, vermes e até camarões de água doce. A presa é rapidamente apanhada em bolsas em suas bochechas, depois levada à superfície para ser triturada e engolida. Ao longo de uma única noite, pode consumir até 20% do seu próprio peso corporal, queimando calorias para manter a energia em seu ambiente aquático e frio. Qualquer excesso é armazenado na cauda, que incha com gordura, como uma bateria biológica para tempos de escassez. Mas o ornitorrinco não é apenas um insetívoro curioso. Ele também é um dos poucos mamíferos venenosos do mundo. Os machos são equipados com esporões afiados e venenosos nas patas traseiras, que se tornam particularmente perigosos durante a estação de acasalamento, quando a testosterona sobe e a competição é intensa. O veneno não é letal para os humanos, mas causa uma dor excruciante, suficiente para incapacitar rivais e possivelmente até dissuadir predadores. Hoje, um macho rival ousa entrar no território de outro, atraído pelo cheiro de uma fêmea próxima. Nas profundezas turvas, eles se encontram. O confronto é rápido e violento. Os dois machos se contorcem e lutam, golpeando com as patas traseiras, tentando cravar os esporões venenosos na carne um do outro. Um é mais rápido, um é mais forte. Em questão de segundos, está acabado. O perdedor recua, ferido e desorientado. O vencedor, machucado mas ileso, retorna à sua forragem, coração disparado e músculos tensos. Na natureza, a dominância pode mudar em segundos. Mesmo na vitória, não há descanso, apenas vigilância. Apesar de suas habilidades, os ornitorrincos são criaturas tímidas e solitárias, raramente vistas por humanos. São principalmente noturnos, desaparecendo ao menor sinal de perturbação, deslizando sob a superfície sem deixar ondulações. Suas tocas, escavadas nas margens enlameadas, ficam escondidas por vegetação densa e são impossíveis de encontrar, a menos que se saiba exatamente onde procurar. E ainda assim, por toda sua discrição, esses animais são vitais para seus ecossistemas. Como forrageadores bentônicos, eles revolvem os sedimentos, reciclam nutrientes e ajudam a regular populações de invertebrados aquáticos. São fósseis vivos, uma das apenas 5 espécies existentes de monotremados, mamíferos que põem ovos e que existem há mais de 100 milhões de anos. O ornitorrinco
É uma criatura de paradoxos, antigo, mais ágil, primitivo, mais sofisticado, esquivo, mais essencial. Nos rios silenciosos da mata australiana, ele se move como um sussurro através do tempo, um rastreador elétrico, sentindo o invisível e prosperando onde outros não conseguem. Emboscada nas sombras. Caranguejo de água doce versus sanguessuga-tigre. Em um canto tranquilo de uma floresta tropical, longe do ruído do dossel acima, um riacho raso serpenteia entre pedras cobertas de musgo e galhos caídos. A luz atravessa a densa folhagem em feixes fragmentados, dançando sobre a superfície ondulante. Aos olhos humanos, é um lugar de paz. Mas para aqueles que habitam essas águas, é um campo de sobrevivência. Um teatro de emboscadas e desgaste, onde a linha entre caçador e presa muda constantemente. Aqui, sob uma cama de folhas e lodo, vive um caranguejo de água doce, um residente formidável do riacho. Encapsulado em um exoesqueleto robusto, move-se com precisão calculada, de lado sobre as pedras. Suas garras são grossas, capazes de esmagar moluscos ou apanhar pequenos insetos em um piscar de olhos. É bem defendido, cauteloso por natureza e em grande parte destemido. Poucas criaturas neste riacho ousam desafiá-lo de frente. Mas o perigo nem sempre vem com aviso. Escondida sob uma cortina úmida de algas e lama, está uma sanguessuga-tigre, listrada com faixas castanhas e pretas, seu corpo achatado como uma fita. Ela espera imóvel, perfeitamente parada, seu corpo pressionado rente à pedra. Esta sanguessuga não é uma sugadora de sangue sem cérebro. É uma predadora especialista, evoluída para furtividade e precisão. Ao contrário de suas primas terrestres, a sanguessuga-tigre é uma assassina aquática, adaptada para se agarrar, esperar e atacar em silêncio. E ela não está sozinha. Várias outras sanguessugas espreitam nas sombras, atraídas por sinais químicos sutis na água. Elas não são coordenadas como uma matilha, mas seus objetivos são os mesmos. O tempo passa, o caranguejo se move, deslocando-se em direção a uma promissora área de detritos. Talvez uma folha em decomposição escondendo uma iguaria. Ao fazer isso, expõe as articulações macias, onde suas placas blindadas se encontram. Essas pequenas brechas, invisíveis para a maioria, são exatamente o que a sanguessuga aguardava. Agora, a sanguessuga-tigre avança, seu corpo ondulando em movimentos lentos e rítmicos. Ela se move por baixo, usando segmentos com ventosas para se fixar na pedra e no caranguejo. Então, num movimento rápido, encontra apoio, agarrando-se a uma fenda atrás da terceira perna do caranguejo. Um probóscide oculto, semelhante a uma agulha, emerge e perfura o tecido macio. O caranguejo se contorce, mas não em pânico. A saliva da sanguessuga contém compostos anestésicos, entorpecendo o local da entrada antes que o caranguejo sequer perceba que está sendo atacado. Ela começa a se alimentar. Anticoagulantes mantêm o sangue fluindo, enquanto enzimas quebram as barreiras dos tecidos. O corpo da sanguessuga começa a inchar, pulsando ritmicamente a cada extração de hemolinfa e fluido. As defesas do caranguejo, suas poderosas garras, sua armadura, são inúteis contra um inimigo que não luta, não se apressa e não vai embora. Mais sanguessugas chegam. Algumas se instalam ao lado da primeira, outras rastejam pela parte inferior do caranguejo, procurando novos pontos de entrada. O caranguejo fica inquieto, agitando as garras, cambaleando para trás, arrastando-se contra as pedras. Tenta fugir, mas cada movimento se torna mais lento. Sua força está desaparecendo. Ao contrário dos predadores tradicionais que matam rapidamente,
As sanguessugas se alimentam ao longo do tempo, drenando energia lentamente, inexoravelmente, até que seu hospedeiro não consiga mais resistir. É uma execução em câmera lenta, uma disputa de resistência que o caranguejo não pode vencer. Predador à energia solar, o monitor d'água de Merten. Ao longo das margens úmidas dos cursos d'água tropicais da Austrália, onde o sol brilha implacável e a água cintila com vida oculta, uma sombra se agita entre os juncos. Esbelto, coberto de escamas e carregado de energia potencial, o monitor d'água de Merten emerge. Um predador movido à energia solar, projetado tanto para a furtividade quanto para a força. A cada passo, ele prova o ar, lançando sua longa língua bifurcada para coletar partículas microscópicas de cheiro, que são então pressionadas contra um órgão especializado no céu da boca, o órgão de Jacobson, conferindo-lhe um sentido de olfato quase sobrenatural. Para o monitor, o invisível torna-se visível. Ele não apenas sabe que algo está por perto, ele sabe o que é, qual o tamanho e em que direção fugiu. Aproveitando a luz da manhã, o monitor aquece seu corpo de sangue frio. A luz solar não é apenas conforto, é combustível. Como todos os répteis, seu metabolismo depende do calor externo. À medida que sua temperatura corporal sobe, aumentam também sua força, velocidade e eficiência na caça. Uma vez totalmente carregado, a perseguição começa. O monitor d'água de Merten, Varanus mertensi, é um generalista voraz, alimentando-se de quase tudo o que consegue capturar ou encontrar. Insetos, peixes, crustáceos, anfíbios, pequenos mamíferos, répteis, aves e seus ovos estão todos em seu cardápio. Com dedos palmados e uma cauda achatada, ele é perfeitamente adaptado para emboscadas aquáticas, deslizando pela água como um torpedo coberto de escamas. Mas é igualmente ágil em terra firme, correndo sobre rochas e areia, com surpreendente velocidade em seus membros musculosos. Hoje, o monitor caça perto de um bilabong que está secando. Uma tartaruguinha de água doce, recém-saída do ninho, se apressa desajeitadamente em direção à água. Mas o monitor já está em movimento. Seus movimentos são rápidos, mas controlados, encurtando a distância em segundos. Com um impulso ágil, ele apanha a tartaruguinha em suas mandíbulas, esmagando a carapaça macia em uma única mordida. O monitor não é cruel, é eficiente. Na natureza, sobrevivência é matemática. Energia consumida, energia gasta. A tartaruga é alimento e o predador não desperdiça nada. Mas o monitor d'água de Merten é mais do que um predador. Ele também é um vigilante atento, especialmente durante a época de acasalamento. Com o aumento dos hormônios, os machos tornam-se territoriais e agressivos, engajando-se em combates ritualizados. Dois rivais podem se erguer sobre as patas traseiras, travando as garras em uma dramática luta corporal, cada um tentando desequilibrar o outro. Esses confrontos, embora raramente letais, são intensos, batalhas por honra, território e acasalamento. As fêmeas, após o acasalamento, cavam ninhos em solo úmido ou areia, depositando seus ovos fundo o suficiente para protegê-los de predadores e do sol. Os filhotes, ao emergirem, são versões em miniatura de seus pais, totalmente armados, totalmente alertas e já independentes. Como espécie, o monitor d'água de Merten desempenha um papel crucial no ecossistema dos pântanos. Ele ajuda a regular as populações de insetos, peixes e pequenos vertebrados. É tanto predador quanto necrófago, ajudando a limpar o ambiente enquanto mantém o equilíbrio ecológico. Mas como muitas espécies nativas,
agora enfrenta novas ameaças, destruição de habitat, predadores introduzidos e espécies invasoras como o tóxico sapo cururu, que pode matar o monitor se ingerido. Ainda assim, por enquanto, este fóssil reptiliano continua seu reinado. Alerta, paciente e alimentado pelo sol, o monitor d'água de Merten é uma criatura de dualidade, caçador e guardião, nadador e corredor, observador silencioso e atacante explosivo. Num mundo onde adaptação significa sobrevivência, ele prospera na fronteira entre a água e a terra, a sombra e a luz do sol. E quando as sombras se movem, pode já ser tarde demais. Planeador mortal. A águia do mar de ventre branco. Bem acima dos pântanos cintilantes do norte da Austrália, onde a água encontra o céu e cada ondulação conta uma história. Uma silhueta solitária desliza sem esforço pelas nuvens. As asas largas estendidas, imóveis, ela cavalga as correntes térmicas com uma dominância silenciosa. Esta é a águia do mar de ventre branco, a soberana silenciosa dos céus. Com uma envergadura que pode ultrapassar 2 metros, esta majestosa ave de rapina é uma das maiores da Austrália. Seu peito branco e as penas sob as asas brilham contra o céu, enquanto as penas cinza escuras das costas se confundem com o horizonte florestal. É um símbolo de poder, temida e reverenciada por aqueles que compartilham de seu domínio. Mas a beleza é apenas a superfície. Sob sua aparência régia reside uma combinação letal de precisão, força e foco. Do alto, a visão extraordinária da águia do mar permite que ela detecte até mesmo o menor movimento na água abaixo. Peixes que nadam sob a superfície, aves aquáticas que se mexem entre os juncos, ou até mesmo um lagarto monitor se aquecendo na margem do rio. Nada escapa a seu olhar atento. Seus olhos são tão aguçados que conseguem detectar presas a mais de 1 quilômetro de distância. Planando em círculos lentos e deliberados, a águia fixa o olhar em um alvo, um grande peixe nadando logo abaixo da superfície. Com uma súbita inclinação das asas, ela inicia a descida, sem bater as asas, sem som. Apenas uma queda silenciosa e controlada pelo ar. Então, num instante, as garras se estendem como ganchos e a águia do mar atinge a água com precisão cirúrgica. Splash! O peixe é agarrado e retirado das águas rasas num movimento fluido e único. As pernas fortes da águia absorvem o impacto enquanto ela sobe novamente, batendo as asas poderosamente contra a gravidade. Uma caçada impecável, uma morte exemplar. Mas mesmo um mestre caçador não está imune ao erro. Espécies invasoras começaram a mudar as regras desse antigo jogo. Entre os peixes que agora habitam esses cursos d'água, há um intruso mortal. O sapo cururu, um anfíbio altamente tóxico introduzido da América Central e do Sul. Para o predador desprevenido, uma única mordida pode ser fatal. As toxinas, secretadas pela pele, atacam o sistema nervoso e podem parar o coração em minutos. Algumas águias do mar aprenderam a evitá-los. Outras, especialmente as mais jovens ou inexperientes, podem não ter tanta sorte. Na natureza, o aprendizado é para toda a vida. E até o predador de topo precisa se adaptar. A águia do mar de ventre branco é mais do que uma caçadora. Ela é um predador-chave, ajudando a regular as populações de peixes e aves, mantendo o equilíbrio ecológico dos sistemas costeiros e de pântanos. Sua presença é sinal de um ecossistema saudável. Mas com as mudanças climáticas, o aumento do nível do mar
e a propagação crescente de espécies invasoras, até este monarca dos céus enfrenta um futuro incerto. Por enquanto, a águia sobe mais alto, sua presa firmemente agarrada. Deste ponto de vista, ela pode ver tudo. O brilho das cardumes, as ondulações dos crocodilos, os lentos movimentos dos dragões abaixo. Mas até os governantes precisam olhar com cuidado, porque na natureza, cada escolha tem seu preço. Invasor tóxico. Sapo cururu. Era para ser uma solução. Na década de 1930, o sapo cururu foi introduzido na Austrália com boas intenções. Controlar os besouros que devastavam as plantações de cana-de-açúcar. Mas o que se seguiu foi uma das invasões biológicas mais catastróficas da história. O sapo cururu se multiplicou além do controle, prosperando em ambientes que seus predadores não podiam seguir. Hoje, sua população chega às centenas de milhões, espalhando-se pelo continente a um ritmo imparável. Mas seu verdadeiro perigo não está em seus números, e sim em sua química tóxica. Suas costas são revestidas por glândulas parotoides, grandes bolsas salientes que secretam uma potente toxina leitosa, um coquetel de cardiotoxinas e alucinógenos forte o suficiente para matar um crocodilo ou um cão em poucos minutos. Para muitos predadores nativos, uma mordida é o último erro que cometerão. A maioria aprendeu a evitá-lo, mas nem todos. Uma cobra quillback nativa desliza pela vegetação rasteira. Diferente da maioria dos répteis, ela possui uma rara tolerância genética às secreções mortais do sapo, suficiente para sobreviver, mas não sem risco. Ela avalia um sapo juvenil, pequeno e menos tóxico. A cobra ataca, engole e segue adiante, ilesa. Então, encontra um sapo maior, seu corpo inchado, as glândulas visivelmente pulsantes. A cobra hesita, fareja, considera e sabiamente recua. Aqui, o conhecimento é sobrevivência, e até mesmo uma resistência parcial não é licença para imprudência. Numa terra transformada por invasores, o instinto já não é suficiente. A adaptação é obrigatória. Guerreiros. Minúsculos. Formigas versus sapo cururu. A maior defesa do sapo cururu também é sua maior falha. A imobilidade. Quando ameaçado, o sapo congela, confiando em seu veneno passivo para matar. Contra grandes predadores, isso funciona. Mas quando o inimigo é pequeno, numeroso e coordenado, ficar parado torna-se uma sentença de morte. Entrem as formigas. No calor da estação seca, formigas carniceiras nativas e colônias de Iridomyrmex patrulham o chão da floresta com eficiência implacável. Trabalham em enxames organizados, comunicando-se por meio de feromônios e movimentos precisos. Quando um sapo cururu invade seu território, o alarme é imediato. As formigas avançam, dezenas no início, depois centenas. Cravam suas mandíbulas afiadas como navalhas, rastejando pelas pernas, olhos e ventre macio do sapo. Outras pulverizam secreções ácidas, corroendo a pele e ignorando as glândulas que normalmente repeliriam atacantes. O sapo faz o que sempre faz. Ele congela, exala toxina, mas não é suficiente. Essas formigas não são afetadas, evoluíram ao lado de outros insetos e anfíbios venenosos, sabem como matar sem provar a morte. Pela manhã, o invasor se foi. Tudo o que resta são ossos, uma carcaça coriácea e um sapo a menos numa terra que nunca foi feita para ele governar. Às vezes, não é o veneno
ou o tamanho que vencem a batalha, mas os números, a união e a persistência. O trapaceiro. Aranha pórtea. Na quietude emaranhada de um bosque isolado, sob uma rede de galhos e teias, um drama de engano se desenrola em miniatura, camuflada entre folhas mortas e detritos. Uma aranha pórtea, não maior que uma unha, observa e espera. Seu alvo, uma aranha-cruz de Santo André muito maior, senhora de sua teia em formato de orbe e predadora por direito próprio. Mas a pórtea não é uma caçadora de força bruta. Ela é uma estrategista, uma criatura de astúcia e imitação. Começa sua aproximação lentamente, movendo-se com um ritmo brusco, como o do vento, que se mistura ao balançar natural das folhas. Depois, toca delicadamente nos fios de seda da teia rival, imitando as vibrações de um inseto preso. A aranha maior reage instintivamente, atraída pelo que acredita ser uma refeição fácil, mas está caminhando direto para uma armadilha. À medida que a aranha gigante se aproxima, a pórtea entra em ação, lançando uma emboscada precisa, cravando suas presas no tecido macio sob as pernas. O veneno flui. A aranha maior se contorce, paralisada de dentro para fora. A pórtea espera. Depois começa a se alimentar, não rasgando ou mastigando, mas liquefazendo sua vítima por dentro, bebendo-a como sopa de uma tigela. Neste mundo de teia e arame, a força nada significa sem estratégia, e a menor das mentes ainda pode superar o maior dos corpos. O predador paciente. Crocodilo de água doce. Nas águas paradas e cor de chá dos rios interiores da Austrália, algo antigo espera, imóvel, invisível, paciente. Submerso logo abaixo da superfície, com olhos e narinas rompendo a linha d'água, o crocodilo de água doce espreita em silêncio. Mais esguio e menor que seu primo de água salgada, ele não possui a massa bruta, mas compensa com velocidade, agilidade e timing perfeito. Este é um réptil moldado pela evolução para um único propósito: atacar no momento certo. Ele não persegue, ele não se cansa, ele espera. O crocodilo de água doce é um mestre da emboscada, preferindo uma estratégia de espera que conserva energia e maximiza o elemento surpresa. Caça principalmente à noite, seu corpo hidrodinâmico deslizando silenciosamente sob a superfície, à espreita de uma oportunidade de ataque. Peixes, anfíbios, aves aquáticas, até mesmo flying foxes, enormes morcegos frugívoros que mergulham baixo para beber água, todos estão no cardápio. À medida que o crepúsculo cai, o ar sobre o Billabong começa a se agitar. Um enxame de flying foxes, milhares deles, emerge do dossel da floresta, silhuetas negras riscadas contra o céu alaranjado. Impulsionados pela sede, eles descem em direção à água. Suas asas batem no ar em pulsos rítmicos, suas bocas se abrem para roçar a superfície. Mas o crocodilo já está em posição. De repente, uma explosão violenta de água. Um lampejo de escamas, um estrondo de mandíbulas. Um morcego desaparece sob a superfície. Outros se espalham pelo ar gritando em pânico. Alguns escapam, outros não. O crocodilo ressurge minutos depois, imóvel novamente, sua presa consumida. As ondulações desaparecem, a água retorna ao silêncio, e o predador se reinicia, esperando mais uma vez.
Os pântanos da Austrália. Uma teia de morte. Os pântanos da Austrália não são um único lugar, mas uma vasta e sempre mutável rede de ecossistemas, de riachos alpinos envoltos em névoa, a pântanos costeiros densos de mosquitos, de poças escaldantes no interior, a estuários salobros repletos de vida. Cada um é único, cada um é mortal. Essas águas não oferecem paz, oferecem oportunidade. Aqui, todo predador é um especialista, evoluído através de milênios de tentativas e erros para dominar um tipo particular de morte. Alguns, como a cobra-tigre, dependem do veneno, um ataque bioquímico que paralisa e sangra sua presa por dentro. Outros, como a piton d'água, matam com pura força muscular, espremendo a vida de sua vítima em total silêncio. O peixe arqueiro usa a física para disparar contra presas no ar. A aranha-pórtea confia no engano e na imitação para superar rivais maiores. Até mesmo a humilde formiga vence com números, ácido e ataque coordenado. Do alto, a águia do mar de ventre branco reina suprema, mas até ela deve aprender a reconhecer toxinas escondidas sob formas familiares, como o mortal sapo cururu. E espreitando sob a superfície, o crocodilo de água doce espera, atemporal, incansável e terrivelmente eficiente. Cada movimento aqui custa energia, cada erro custa vidas. Este é um lugar onde a força pouco significa sem estratégia, e onde a sobrevivência favorece os focados, os adaptáveis e os implacáveis. Os pântanos da Austrália são mais que habitats. São arenas. E neste mosaico de águas paradas e mortes súbitas, as regras são simples. Coma, ou seja comido. Nos pântanos da Austrália, a sobrevivência é uma sinfonia de força, estratégia e decisões em frações de segundo. Cada criatura está presa em um equilíbrio delicado. Caçador e caçado, predador e presa. E cada ondulação conta uma história de adaptação, resiliência e da dança primal entre a vida e a morte. Obrigado por explorar este mundo oculto conosco. Se você gostou da jornada, não se esqueça de curtir, se inscrever e seguir os fortes para mais histórias épicas da vida selvagem dos lugares mais indomáveis da Terra. Até a próxima, mantenha-se curioso e permaneça selvagem.